Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, dia 28 de junho, a 14ª rodada da Série B de bola do Campeonato Brasileiro. Série B, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 20 times, turno-retorno, 38 rodadas e os 4 primeiros colocados garantem acesso ao Brasileirão. No ano que vem, os 4 últimos são rebaixados. Temos novidades na Série B. O Vila Nova é o novo líder da competição. O Novo Horizontino no duelo paulista perdeu em casa. O Novo Horizontino tinha 7 vitórias seguidas, perdeu em casa do Botafogo, que tinha mandado o Adilson Batista embora. E o Botafogo com o interino e o Chamusca, Marcelo Chamusca, o novo treinador, assistindo lá das tribunas, venceu o líder. Tirou o Novo Horizontino da liderança. O Novo Horizontino agora é o segundo colocado. E o Vila Nova, campanha fenomenal, ganhou mais uma e assumiu a liderança. O Vitória também ganhou, passou de quarto para terceiro colocado. E o Sport é o quarto colocado ao empatar. Empatou, estava ganhando no finalzinho, tomou empate. E o Sport caiu para a quarta colocação. Porém, vamos lembrar, o Sport tem 28, o Vila Nova tem 30. O Sport tem um jogo a menos. Dia 5 de julho agora vai jogar com o CRB, esse jogo a menos. E aí, se ele vencer esse jogo, vai ser lá em Maceió. Se ele vencer, ele assume a liderança. Mas não sai, mesmo que perca, não sai do G4, certo? Criciúma é o quinto, Mirassol o sexto, Guarani o sétimo, Juventude, Ceará, Botafogo e Atlético Goianiense estão brigando também. E, enfim, promete, hein? Promete muito essa Série B. E na zona do rebaixamento, o Londrina entrou. O Londrina entrou, a Chape saiu e olha, Avaí, Tombense e ABC continuam por lá. Situação complicada. Wagner Love é o artilheiro com 9 gols, continua com 9 e não fez. E com 5 vem Rodrigo Rodrigues do Juventude, Caio Dantas do Vila Nova, Luciano Juba do Sport, Eric, que perdeu um pênalti para o Ceará, e Derek do Guarani. Aliás, o Ceará mandou embora o seu treinador. Vou falar aqui quando a gente comentar do Ceará. Mas enfim, mais um técnico que caiu, o Eduardo Barroca caiu no Ceará. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, pedir o seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Se você quiser fazer a sua pergunta, vamos trocar ideia que a gente faz sempre no meu Twitter, Luiz Ademar JR, Instagram também. Pois bem, vamos lá. Essa 14ª rodada, o Vila Nova é líder, por quê? Porque o líder Novo Horizontino, 7 vitórias consecutivas, jogava em casa, tudo a favor, com o Botafogo em crise, mandou o técnico Adilson Batista embora, contratou o Marcelo Chamusca ficou na tribuna, foi o Leão, o auxiliar permanente, que comandou o time e tal, e não é que o Botafogo foi a Novo Horizonte e acabou com essa série de invencibilidade do Novo Horizontino, tirou o Novo Horizontino da liderança e com um gol antológico, o gol mais bonito de 2023, no mundo. Depois vocês vão procurar aí, dar uma olhadinha. E aí falo se você agora em 2023 fez um gol mais bonito. De bicicleta de fora da área. Só Ibrahimovic, eu lembro de um gol assim. Só Ibrahimovic. O Madruga, rapaz, o Madruga tinha machucado a cabeça, tava com uma toquinha, escanteio cobrado, bola fora da área, ele disputou de cabeça, subiu, daí ele tava de costas pro gol, matou no peito e meteu uma bicicleta espetacular, matou o goleirão Jordi, matou. Golaço, 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 merece prêmio Puskás, vamos torcer que esteja no prêmio Puskás, porque foi um golaço. E com esse golaço, o Botafogo saiu da crise dos 5 jogos sem vencer, venceu e tirou da liderança o Novo Horizontino. O Novo Horizontino agora é vice-líder com 29 pontos. E o Botafogo tem 21, 10º colocado, e ali ainda está, né, a 7 do G4, onde ele já esteve. Mas já é um alento, uma vitória sensacional e com um gol antológico. E com o Novo Horizontino perdendo e caindo para a segunda colocação, o Vila Nova sofreu. Depois de espancar o Botafogo em Ribeirão Preto, 3-0, hein? Aí o Vila Nova jogou com o Tombense na zona do rebaixamento, mal demais. E não é que o Bruno Silva tomou um cartão vermelho com 4 minutos do primeiro tempo. 4 minutos do primeiro tempo. Ele tomou um amarelo, foi reclamar com o árbitro, sem querer bateu no cartão do árbitro, caiu, quebrou o cartão. E aí o árbitro foi e deu vermelhão para ele. Maluquice.
Maluquice também no intervalo, o Pedro Costa, lateral do Tombense, falou que um jogador do banco de reservas do Vila chamou ele de crioulo, de macaco, aquelas coisas horrorosas, mas aí ele saiu sem falar, não falou com ninguém, esquisito. Mas enfim, o Vila bateu, e ia empatar 0 a 0, porque a retranca do Tombense estava maluca. Até que os 45 do segundo tempo, o Guilherme Parede premiou o time que investiu no ataque o tempo todo. Guilherme Parede fez 1 a 0 e colocou o Vila na liderança. O Vila é líder com 30, Novo Horizontino tem 29. O Tombense continua na penúltima colocação, na 19ª, com só 9 pontos. Situação complicada, hein? Situação complicada do Tombense, que não joga na cidade de Tombos, joga em Muriaé. É um horror, um horror. Infelizmente, Tombense é um candidato. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas é um candidato sério a cair, infelizmente. E aí, com Vila Nova em primeiro, Novo Horizontino em segundo, agora o terceiro é o Vitória. O Vitória, que olha, de virada ontem, esse jogo foi ontem, quarta-feira à noite, 21h30, lá em Salvador. O Sampaio Correia faz 1 a 0 com o Ítalo aos 4 minutos do primeiro tempo. E foi pro intervalo com esses 1 a 0. E o Vitória no segundo tempo. Até que o Wagner Leonardo, o Wagner Palha, de cabeça, ele tá fazendo gols. É o terceiro gol dele já no Brasileirão, hein? Nessa Série B do Brasileiro. Aos 14 ele empatou de cabeça. E depois o Helder, o atacante, fez 2 a 1. Em 3 minutos o Vitória virou o placar. E aí conseguiu uma vitória espetacular de virada em cima do Sampaio. O Sampaio, com essa derrota, ele continua lá na parte de baixo da tabela. É o 12º, continua na 12ª colocação, 16 pontos. Mas está a 5 da zona do rebaixamento. Mais 12 do G4. Parece que o Sampaio não veio para brigar. Parece. A gente não sabe agora com a janela aberta se vai contratar. E o Vitória com 28 é o terceiro. Tem os mesmos 28 do Sport, mas nos critérios ele é o terceiro colocado, firme e forte. E o Sport não está com o mesmo número de pontos que o Vila Nova, porque ele estava vencendo, rapaz. O Sport estava sossegadinho. Até ele começou a jogar na terça-feira. Ele estava fazendo 1 a 0 na Chape, lá em Chapecó. 1 a 0, gol do Fábio Matheus no primeiro tempo. Um belo gol na entrada da área, numa chapada de bola e tal. Mas no segundo tempo, aos 44 do segundo tempo, o Bruno Nazário empatou. E com esse empate, com esse pontinho, a Chape saiu da zona do rebaixamento, fez uma festa e impediu a liderança do Sport, né? Por sorte, o Sport tem 28 pontos, os mesmos 28 do Vitória, mas está na 4ª colocação. Mas o líder é o Vila Nova com 30, 2 a mais. Se ele ganhar dia 5 de julho esse joguinho a menos, ele é líder. Quer dizer, está no G4, mesmo que perca esse jogo a menos, está no G4. É a sua função, vai caminhando firme e forte. E a Chape saiu, fez um pontinho, foi para a 16ª colocação com 12 e jogou Londrina na zona de rebaixamento. Olha que situação, hein? Quem tá colado com 27 pontos ali, tá colado no Novo Horizontino, no Vitória, no Sport, tá atrás do líder Vila Nova, é o Criciúma. O Criciúma que em casa é terrível, hein? Em casa ele é terrível, o CRB estava embalado, invicto com o Daniel Paulista e tal, né? Mas o Criciúma com Felipe Viseu e Fabinho, por cobertura, um tapinha bonito, né? Fez 2 a 0 no primeiro tempo e praticamente liquidou o jogo. Aí no finalzinho do segundo tempo, aos 43, o Anselmo Ramon, sempre o Anselmo Ramon, descontou para o CRB. Vitória maiúscula, mais uma dentro de casa do Criciúma, 27 pontos, coladinho ali na 5ª colocação, subiu uma posição, foi para 27 pontos, e com a derrota, né? Aí você vê que é o CRB que vinha crescendo, tem 15, tem um jogo a menos que esse que o Sport. Tem 15, mas está 4 da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado, hein? Tomar cuidado. E o Mirassol, que era o 5º, caiu para a 6ª colocação. Porque ele perdeu para o Guarani no duelo paulista ontem à noite, quarta-feira à noite. O Guarani fez 1 a 0 com o Bruno José. Estava melhor no jogo, foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, logo no começo, o Thalisson Kelvin empatou para o Mirassol. Aí o jogo ficou pegado, chegou um determinado momento que o Mirassol deu aquela encolhida, o Guarani foi para cima e aos 40 do segundo tempo o Bruno Mendes deu a vitória para o Guarani. O Guarani tá crescendo, hein? O Guarani subiu 2 posições, é o 7º com 22 pontos, tá 6 do G4 que ele ainda não chegou, né? E o Mirassol é o 6º com 25. Caiu uma posição, é o 6º com 25. Você tem Criciúma o 5º com 27, Mirassol o 6º com 25 e o Guarani o 7º com 22. E com 21 o Juventude, olha o Juventude, hein? Fora de casa, de virada, o Londrina desesperado faz 1 a 0 lá em Londrina, gol do João Paulo, aos 32 do primeiro tempo.
1 a 0, tranquilão, tranquilão. Veio o segundo tempo, Daniel Cruz e o Vini Paulista, em 2 minutos, um aos 21, outro aos 23. Em 2 minutos eles viraram o placar. E aí o Juventude, com inteligência, valorizando a posse de bola, conseguiu uma vitória maiúscula, subiu 2 posições, é o 8º com 21 pontos e jogou Londrina para a zona do rebaixamento com 11. Londrina já trocou de treinador, já trocou meu amigo PC Guzmão, tá lá. Que draga tá o Londrina, hein? Que draga. E com 21 pontos, mais na 9ª colocação, tá o Ceará. O Ceará, que olha, gente, o Ceará também, hein? O Ceará empatou 0 a 0 em casa com o Avaí. Avaí na zona do rebaixamento, numa situação terrível. No segundo tempo, o Natanael tomou o cartão vermelho. Teve pênalti no primeiro tempo, o Eric, que tá na mira do São Paulo, meteu o pênalti para fora. E aí o Ceará, apesar de tomar conta do jogo, não conseguiu furar o bloqueio, a marcação forte do Avaí com um jogador a menos. Moral da história, a torcida vaiou, a torcida vaiou, a torcida vaiou, 9 mil pessoas vaiando, vaiando, vaiando. E aí a diretoria foi lá e mandou o Eduardo Barroca embora, hein? Mais um treinador, é o 16º em 14 rodadas da Série B, hein? 16ª mudança. O Barroca foi demitido, o Ceará com esse pontinho continua na 9ª colocação com 21 pontos, e esse pontinho foi ótimo para o Avaí. Continua na zona do rebaixamento, é o 18º com 11 pontos, mas está 1 da Chape e somou ponto fora de casa, o que é sempre importante, o que é muito importante. O Ceará com 21 é o 9º, e o Botafogo, que eu falei para vocês que venceu o Novo Horizontino, é o 10º com 21. Aliás, você tem Juventude, Ceará, Botafogo de Ribeirão Preto e o Atlético de Goianiense com 21 pontos. O Atlético Goianiense que voltou a conseguir ponto fora de casa. Ele tinha vencido na última rodada, estava perdendo para o ABC lá em Natal, o ABC desesperado, lanterna numa draga. Né? O ABC, aos finalzinho do primeiro tempo ali, no driblando, o goleiro pegou a bola para fora, o Diego Loureiro, foi pênalti, ele fez a falta, e aí o juiz pegou e deu o pênalti, expulsou o goleiro, e aí o Tony Anderson fez 1 a 0 pro ABC no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e apesar de ter 1 a mais, o ABC 1 a 0, conseguiu segurar o Atlético Goianiense. No fim do jogo, o Felipe Garcia foi expulso do ABC, aí os dois times ficaram com 10, o juiz deu 15 ou 16 de acréscimo, depois deu mais 2, quase meio tempo ele deu, 18 de acréscimo. E aos 58, Simão empatou para o Atlético Goianiense, 58. Que maluquice é essa, né? Mas enfim, pro ABC é uma draga, né? Lanterna, 7 pontos, a 5 de sair da zona do rebaixamento. Uma já trocou, já chegou o Alan Al e nada. E pro Atlético Goianiense, pontinho fora de casa, 21. Tá na turma ali, Ceará, Botafogo, Juventude, tudo com 21, querendo aproximar do G4. 12º colocado é o Sampaio, que perdeu, falei para vocês, tem 16 pontos. E o Ituano. O Ituano é o 13º colocado, perdeu da Ponte. Duelo paulista em Itu, o Ituano ontem à noite perdeu da Ponte. O jogo caminhava, jogo ruim, caminhava para um 0 a 0 até com o Paulo Baia, é um cara que fez uma Série A2 aqui no Campeonato Paulista pelo Primavera e muito boa. O Paulo Baia foi lá, fez o gol da Ponte, ponto precioso, 3 pontos. Porque pro Ituano ele ficou com 15 na 13ª colocação. A Ponte chegou 15. Então o Ituano 15, o CRB que perdeu 15, mas tem um jogo a menos, e a Ponte com 15. Então deu 4 pontos para a Ponte, longe da zona do rebaixamento. A Ponte deu uma respirada, e o Ituano, que vinha tentando crescer, tá ali próximo da zona do rebaixamento, hein? Ituano 15, CRB 15, Ponte Preta 15, e a Chape, que empatou em casa, saiu da zona do rebaixamento com 12. Na zona do rebaixamento você tem Londrina com 11, Avaí com 11, Tombense com 9 e ABC com 7. O Wagner Love, que é o artilheiro isolado com 9 gols, não marcou. E agora a gente vai ter a próxima rodada nesse final de semana. Ela começa amanhã. Estou gravando o vídeo quinta-feira, 29/6 de manhã. E ela começa amanhã, sexta-feira, e vai até segunda. Aquela coisa maluca, né? Porque a CBF, data FIFA, vai para a primeira divisão. Na Série B, agora você faz os caras ficarem viajando de lá para cá, de lá para cá. Estupidez da CBF. A Série B não tinha que parar como não parou a Série C e a Série D. Falta de inteligência. Mas vamos lá. Amanhã, 21h30, desespero em campo. Lá em Muriaé, o Tombense, na zona do rebaixamento, enfrenta a Chape, que acabou de sair. Mas se o Tombense vencer, o Tombense ele vai a 12, precisa ver os critérios se ele consegue sair e tirar a Chape.
mas é jogo decisivo pro Tombense e pra Chape. Só esse jogo amanhã, 21h30. Sábado, 16 horas. O clássico goiano. Olha que sensacional. Atlético Goianiense com 21 pega o líder Vila com 30. Olha que jogão. O Atlético precisa vencer para tentar colar. Que ele, se ele vencer, ele vai a 24 e não entra no G4, mas fica próximo. E o Vila, para mostrar que a fase está espetacular e continuar na ponta da tabela. Jogão. Esse eu não perco. Sábado, 16 horas. Sábado às 17. Outro duelo do desespero. Dois times na zona do rebaixamento. Em Floripa, Avaí com 11 pontos, 18º, recebendo o Lanterna ABC com 7. Que jogo do desespero. Também o Sampaio, num desespero, que está próximo da zona do rebaixamento, recebe lá em São Luís do Maranhão, às 17, o Criciúma, que precisa vencer. Se vencer, ele pode até dormir, pelo menos o sábado, no G4 novamente. 18h15 do sábado, CRB e Londrina. Jogo do desespero. CRB com 15 pontos, está 4 da zona do rebaixamento. E o Londrina entrou com 11. Jogo do sufoco também, lá no Rei Pelé, em Maceió. No domingo, às 15h30, Juventude e Vitória. Olha que jogão. Juventude 21 pontos, Vitória 28. Juventude querendo se aproximar do G4 precisa ganhar. E o Vitória, para se manter no G4, tem que ganhar também, jogão. 18 horas do domingo, Sport e Ceará. Duelo sensacional nordestino. Sport dentro do G4 e querendo se manter para depois que o jogo a menos ele tentar assumir a liderança, contra um Ceará que mandou o técnico embora, agora está atrás de treinador, está tentando conversar com o Guto Ferreira, quem sabe o Gutão volta para lá, mas enfim, o Ceará com 21 pontos precisa vencer para poder se aproximar do G4. 20h30 do domingo, Ponte Novo Horizontino, duelo paulista. Ponte desesperada, ganhou do Ituano, deu aquela respirada, pega um Novo Horizontino que perdeu do Botafogo e precisa vencer para se manter ali no G4. Jogo importante para os extremos da tabela. Segunda, 18 horas, Mirassol e Ituano. Outro jogo, outro duelo paulista sensacional. Porque o Mirassol tem 25 e vencendo ele já fica ali com o mesmo número de pontos da turma do G8 ou do G4, né? Importantíssimo até para se reabilitar depois de perder do Guarani. E o Ituano tá lá embaixo, 4 pontos, ainda tá respirando da zona do rebaixamento, mas se perde de novo vai ficar situação complicada, hein? E na segunda também, estarei em Ribeirão Preto nesse jogo, Botafogo e Guarani, outro duelo paulista para se aproximar do G4. O Botafogo tem 21, o Guarani tem 22. Quem vencer se aproxima do G4, né? Então é importante para você ficar pensando ainda em classificação e o Botafogo estreia o Marcelo Chamusca, certo? E claro, assim que acabar a rodada, na terça-feira que vem eu venho com todos os detalhes da 15ª rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!